Olá, ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Band Notícias, o seu Jornal das 10. Muito boa noite. Você vai ver a partir de agora que Jair Bolsonaro exalta a utilização da cloroquina no combate ao coronavírus. Diz que ministros devem estar sintonizados com ele e responsabiliza governadores e prefeitos por medidas de isolamento. O presidente fez novo pronunciamento no dia em que o Brasil atingiu 800 mortes e mais de 15 mil casos da doença. Em mais uma medida econômica, o governo libera novos saques do FGTS de contas inativas e ativas. O valor permitido, ou melhor dizendo, para o saque é de um salário mínimo, R$ 1.045. Esse valor, a retirada, vai acontecer a partir de junho, de 15 de junho até 31 de dezembro. Uma medida que deve beneficiar 60 milhões de trabalhadores e injetar 35 bilhões de reais na economia. Começa amanhã o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 para autônomos. Mais de 25 milhões de brasileiros se cadastraram no site da Caixa. Quem não tem conta em banco e tiver direito ao benefício poderá receber em uma poupança digital gratuita. Assim a gente começa o Band Notícias, o seu Jornal das 10, na tela da Band. De segunda a sexta às 11 da manhã, você fica sabendo como anda o seu time do coração. Aqui é Jogo Aberto. Mais de 20 milhões de pessoas já se cadastraram para receber as 3 parcelas do auxílio de R$ 600 a informais. O benefício será pago por 3 meses e é transferido, não é sacado. E o Band Notícias mostra os cuidados para evitar os golpes que se multiplicam na internet. Em plena crise no sistema de saúde, funcionários de hospital em São Paulo são flagrados roubando máscaras cirúrgicas. O bando desviou de uma só vez 50 mil máscaras. Na maior apreensão de drogas sintéticas do país, polícia intercepta 200 mil comprimidos de êxtase na região metropolitana de Curitiba. Na contramão da maioria do comércio com restrição de funcionamento, supermercados e farmácias abrem vagas e contratam. Nunca desistir, ser persistente e uma hora a oportunidade chega, né? Correria pela comunidade e oportunidades de renda. Entregadores viram protagonistas na rotina do confinamento. Domingo de Páscoa no Rio vai ter celebração aos pés do Cristo Redentor. Ritual não acontecia há 89 anos e será transmitido pela internet. Quarta-feira, 8 de abril de 2020. O Band Notícias, seu Jornal das 10, volta já. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Duretinho? Então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molhe as mãos, sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. Daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro faz pronunciamento em rede nacional e pede respeito à autonomia dos estados para decidirem sobre o isolamento da população. E na contramão da maioria do comércio, supermercados e farmácias abrem vagas de trabalho já já. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Duretinho? Então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molhe as mãos, sabonete.
lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. A ponta das unhas por no mínimo de 20 a 40 segundos. Polegar. Punhos também, muito importante. Já vou aproveitar para homenagear o Arnaldo Antunes. Vamos lá. Lava uma mão. Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, lava uma, lava outra, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. De volta com o Band Notícias, seu Jornal das 10. O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouquinho o 5º pronunciamento em rede nacional sobre a Covid-19. Bolsonaro disse respeitar a autonomia dos estados para decidirem sobre o isolamento da população e que os seus ministros devem estar em sintonia com ele. Pois é, ele falou também ter feito sobre um acordo com a Índia para importar insumos para a produção de cloroquina. A eficácia do remédio para o combate ao coronavírus ainda não foi confirmada. O presidente também se solidarizou pela primeira vez com as famílias dos mortos pela doença. Esse número já chegou a 800. A gente vai ouvir alguns trechos do pronunciamento agora. Gostaria, antes de mais nada, de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra que estamos enfrentando. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Respeito a autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. E durante esse pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços em vários estados. Olha, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou hoje sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, reafirmando que o remédio só é indicado para casos graves e que tem efeitos colaterais. Foi a primeira reunião oficial entre o presidente e o ministro da Saúde desde a crise que marcou o início da semana. Luiz Henrique Mandetta apresentou para Jair Bolsonaro o plano de ações que vem sendo desenvolvido para enfrentar a pandemia de coronavírus no país e também as estratégias que serão adotadas nos próximos dias. Fontes do Planalto afirmaram que os dois saíram do encontro com a sensação de que estão no mesmo barco. Na entrevista coletiva de hoje, Mandetta colocou um ponto final nas especulações sobre a possível relação estremecida com o presidente e deixou claro que todos fazem parte da mesma equipe.
E quem comanda esse time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro e Mandetta vinham divergindo sobre o isolamento social, que o presidente considera exagerado. O ministro voltou a dizer que as medidas vêm surtindo efeito e estão ajudando os estados a preparar a rede de atendimento para os momentos mais agudos da pandemia. O ministro também falou sobre outro tema que tem dominado principalmente as redes sociais do presidente: o uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus. Segundo Mandetta, ainda não há conhecimento científico suficiente para indicar a droga de forma ampla. O remédio usado para tratar malária só é recomendado pelo Ministério da Saúde atualmente para pacientes críticos e graves da Covid-19. Então, será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio, e um remédio que tem efeitos colaterais? Além de resolver divergências com o ministro da Saúde hoje, Bolsonaro também tentou se reaproximar do Congresso. Nós vamos a Brasília para entender como isso aconteceu, com informações da repórter Clarice Oliveira. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro quer se aproximar do Centrão para reduzir a dependência em relação ao DEM no Congresso. Essa foi a interpretação feita por alguns líderes sobre as reuniões que ele teve entre ontem e hoje com dirigentes do PP, do PL e do Republicanos. O DEM controla as presidências da Câmara e do Senado e é o partido do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Essa tese aí é que a relação do governo com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre já andava meio estremecida e ficou ainda mais com a quase demissão do ministro Mandetta aí no começo da semana. Nessas conversas, o presidente falou muito de cooperação e da importância de preparar uma agenda de reconstrução para depois dessa crise do coronavírus. Mas o movimento também gerou ali alguma desconfiança, até porque o presidente já fez um gesto parecido lá atrás, na articulação da reforma da Previdência. E nem por isso a relação com o Congresso mudou. De qualquer forma, Bolsonaro deve ter mais encontros nas próximas semanas. O ministro Luiz Eduardo Ramos já telefonou para outros partidos para propor uma agenda com o presidente. Eu volto com vocês aí em São Paulo. Clarice Oliveira, ao vivo, direto de Brasília. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que foram feitas parcerias com empresas brasileiras que fabricam respiradores, o que pode resolver boa parte da falta desse tipo de equipamento no país. A expectativa é de que sejam produzidos cerca de 1 milhão de respiradores. Semana que vem será aberto um cadastramento para fornecedores nacionais que tiverem interesse. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu hoje a possibilidade de queda na economia este ano. Oficialmente, o governo trabalha com uma expansão de 0,02%. E o governo anunciou hoje um novo saque de até um salário mínimo do FGTS a partir de junho. Essa medida já foi adotada no ano passado para estimular o consumo. No dia 15 de junho, os trabalhadores vão poder sacar até um salário mínimo, R$ 1.045, do Fundo de Garantia. O desbloqueio vale para contas ativas e inativas. O governo estima que a medida vai beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas e significa mais 36 bilhões de reais circulando no país, o que vai aquecer as compras, ajudar a segurar o PIB e manter empregos. O cronograma de pagamentos ainda não foi anunciado oficialmente pela Caixa, mas deve ser nos mesmos moldes de liberações já feitas, como saque imediato, no mês do aniversário do trabalhador. O dinheiro poderá ser retirado em terminais eletrônicos e em agências lotéricas até 31 de dezembro. A equipe econômica ressalta que a medida não aumenta o rombo nas contas públicas, porque o dinheiro é do próprio trabalhador. Na contramão da maioria do comércio, com restrição de funcionamento, supermercados e farmácias estão contratando. E o motivo é o aumento da procura pelas compras online e entregas em casa. Demétrios estava desempregado desde setembro. Mesmo com a chegada do coronavírus, não desistiu. Seguiu enviando currículos. Há 2 semanas, conseguiu um trabalho com carteira assinada. Nunca desistir, ser persistente e uma hora a oportunidade chega, né? O motorista foi contratado para fazer entregas de pedidos neste supermercado de Porto Alegre. Desde que as restrições de circulação foram impostas, a empresa admitiu mais 10 funcionários para atender a demanda de compras online.
Um funcionário fica fazendo a separação desse pedido em torno de 1 hora, se é um pedido grande. Então, se a gente tem, logo se nós temos 80 pedidos, a gente já imagina aí a quantidade de pessoas que nós precisamos ter para fazer essa separação de pedido. Juntas, 4 das maiores redes de supermercados do Brasil abriram mais de 7 mil vagas desde março. Com o crescimento da demanda, os cuidados com a saúde de funcionários e clientes também aumentaram. Tem acrílico no caixa, tem luvas, máscaras de acrílico para que ele consiga se comunicar, mas não tenha nenhum risco, álcool gel em todos os lugares da loja. E olha, os casos de coronavírus no mundo se aproximam de 1,5 milhão, com quase 90 mil mortes. E a França entrou oficialmente em recessão. Há 100 dias, uma nova doença com sintomas parecidos com os da gripe foi reportada de forma oficial pela primeira vez na China. O mundo mudou drasticamente desde aquele dia 31 de dezembro de 2019. O coronavírus se transformou em uma pandemia. Hoje, quase 4 bilhões de pessoas vivem sob algum regime de quarentena. Muita gente perdeu o emprego e a economia está à beira da recessão. A Organização Mundial do Comércio prevê que as transações internacionais sofrerão uma contração de até 32% em 2020. Cerca de 1,5 milhão de pessoas testaram positivo para a Covid-19. Entre elas está o primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson vai passar a 3ª noite na unidade de terapia intensiva deste hospital público em Londres. O quadro de saúde é estável. Apesar dos esforços das equipes médicas, o número de mortes continua batendo recorde no Reino Unido. Foram 938 só em hospitais nas últimas 24 horas. O total por aqui já passa de 7 mil. A Organização Mundial da Saúde fez um apelo para que os países não politizem o combate à pandemia. O diretor da OMS diz que o coronavírus se aproveita de rachas na sociedade. O continente que mais preocupa a OMS é a África, que passou da marca de 10 mil infectados pela Covid-19. A União Europeia anunciou que vai destinar 20 bilhões de euros para ajudar os países mais necessitados, não só na África, mas também na América Latina, na Ásia e na região dos Balcãs. Daqui a pouquinho no Band Notícias vamos falar bastante do auxílio emergencial de R$ 600 que começa a ser pago amanhã pelo governo. O Band Notícias traz passo a passo sobre quem tem direito, como, onde e quando receber esse benefício. E ainda a força-tarefa de centros de pesquisa e universidades que correm em busca de tratamento seguro contra a Covid-19. Com o adiamento dos Jogos de Tóquio, o comitê organizador da Olimpíada prorroga a janela de classificação de atletas. Tudo branquinho. O sul do país tem temperaturas negativas em primeira geada forte de 2020. Com o isolamento social, dispararam os pedidos de entregas de absolutamente tudo. E o Band Notícias mostra quem são as pessoas por trás deste serviço essencial, tão em tempos de confinamento. É já já. É já. O desafio que vivemos exige informação confiável e você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora no seu celular ou no seu computador band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Domitila, então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molha as mãos, sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. A ponta das unhas por no mínimo de 20 a 40 segundos. Polegar. Punhos também, muito importante. Já vou aproveitar para homenagear o Arnaldo Antunes. Vamos lá. Lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água
9 estudos no Brasil testam medicamentos e terapias para combater a Covid-19. E a primeira onda de frio do outono derruba temperaturas no sul e no sudeste. Já já tem também a previsão do tempo para todo o país. Voltamos em instantes. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Domitila? Então vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molha as mãos, sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. A ponta das unhas por no mínimo de 20 a 40. Voltamos com o Band Notícias. Agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro. Por lá, o número de mortes por causa do coronavírus nas comunidades já chega a 6. A Laila Lá, que está ao vivo aqui com a gente, dá mais detalhes sobre a situação do coronavírus no estado do Rio. Boa noite, Laila. Boa noite, Cíntia. Essas 6 mortes foram registradas em 4 comunidades cariocas, 2 na Rocinha, 2 mortes em Vigário Geral, uma na Maré e uma em Manguinhos. Em toda a capital fluminense são 73 mortes pela Covid-19 e no estado 106. Em coletiva de imprensa hoje, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reforçou mais uma vez que os hotéis que estão oferecendo hospedagem pela prefeitura de graça para que os idosos das comunidades se isolem não estão ocupados. São 1.000 vagas e só 20 estão preenchidas. Crivella também anunciou que estendeu a suspensão das aulas na rede municipal para até o fim do mês e que começa esta semana a distribuição de cestas básicas por meio de um vale para cerca de 70 a 80 mil crianças que estão cadastradas em programas sociais. Do Rio para Minas, onde o prefeito de Belo Horizonte assinou um decreto suspendendo o funcionamento do comércio, menos os essenciais. Apesar das recomendações de permanência em casa, o movimento nas ruas da capital foi intenso nesta quarta-feira. O trânsito seguiu a mesma tendência, chegando a congestionar em alguns pontos. No comércio de rua, as recomendações têm sido cumpridas pela maioria dos empresários. O atendimento ao cliente é só daqui da porta para evitar tumulto de gente dentro do estabelecimento. Nesta loja de fotos, a sinalização indica o limite do cliente. Aqui, o bloqueio orienta que o atendimento é deste ponto. A gente está conseguindo fazer algum atendimento, apesar que o público, está todo mundo em casa. As novas regras do decreto buscam uma flexibilidade na capital. Contudo, há fiscalização para que os excessos não ocorram. Quem descumprir está sujeito à punição. Existem as ferramentas, que podem ser desde multas até mesmo a gente cair num caso, numa hipótese de uma conduta criminosa. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou agora à noite que estados e municípios têm autoridade e autonomia para decidir sobre as medidas de isolamento social, mesmo que o governo federal esteja adotando uma postura contrária. Outro ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, já havia tomado uma decisão semelhante, como a gente mostrou aqui no início desta edição. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu em pronunciamento a autonomia dos estados na decisão das medidas de confinamento. Ainda hoje, golpes sobre auxílio emergencial de R$ 600 se multiplicam na internet. 7 milhões de pessoas já foram prejudicadas. E queda de temperatura pode agravar problemas respiratórios. Saiba como se prevenir em tempos de pandemia. É já já.
Detectar o maior número de casos da Covid-19 é uma das grandes armas contra a doença, mas os médicos alertam para as subnotificações no país, ou seja, a incapacidade de saber quantas pessoas exatamente estão portando o vírus. Isolada em casa, Carla não pode receber o abraço da família. O marido Rodrigo morreu no dia 2, vítima da Covid-19. Ela também contraiu a doença e está curada. Histórias como a de Carla mostram a demora até a confirmação da doença. Quando o Ministério da Saúde anuncia os números de infectados, dá, na verdade, um retrato do que já aconteceu. Casos assintomáticos ou mais leves acabam não sendo notificados. Há também os casos que nem chegam a ser testados. Em março, o Brasil teve 18.600 internações por síndrome respiratória aguda grave. Quase 16 mil a mais do que o esperado para o período. Cerca de 10% foram confirmados como Covid-19, mas o restante continua sem explicação. O principal gargalo da notificação dos casos de Covid é o atraso da notificação por conta da fila de exames que estão aguardando o resultado. O Ministério da Saúde afirma que está ampliando o número de testes. E o governo anunciou hoje que zerou o imposto de importação de mais 41 produtos e equipamentos essenciais na guerra contra a Covid-19. Hoje cedo, um avião cargueiro gigantesco, o segundo maior do mundo, pousou em Brasília com 40 toneladas de máscaras de proteção. Esse material foi comprado da China por uma empresa privada. Na região metropolitana de Curitiba, 200 mil comprimidos de êxtase foram apreendidos. Essa foi a maior apreensão de drogas sintéticas já feita no Brasil. Avaliado em cerca de 10 milhões de reais, esse material estava em uma casa que servia como laboratório da quadrilha em São José dos Pinhais. 3 homens foram presos. E policiais perseguiram e prenderam um traficante de drogas no Paraná. Ao passar pelo carro do suspeito na BR-277, na altura de Santa Teresa do Oeste, os policiais fazem meia volta e iniciam a perseguição. O bandido foge em alta velocidade e faz ultrapassagens perigosas na contramão. Vai! Calma, tem carro. Os policiais atiram no pneu, o que faz o motorista perder o controle do carro e sair da pista. O bandido tentou fugir a pé, mas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro do carro, que era roubado, os agentes encontraram mais de 300 quilos de maconha. Bom, só aqui no Brasil, 9 pesquisas estão sendo conduzidas para encontrar um tratamento para a Covid-19. Hidroxicloroquina, azitromicina, nomes difíceis que se popularizaram depois que essas drogas apresentaram resultado no tratamento contra o coronavírus. São remédios que já existiam para outras doenças, mas agora viraram objetos de dezenas de pesquisas na busca da cura para a Covid-19. Este é um dos 9 estudos clínicos anunciados pelo Ministério da Saúde para testar a eficácia e segurança de tratamentos para o coronavírus. Ao todo, 5 mil pacientes participam das pesquisas. Os chamados antirretrovirais também estão em teste. São medicamentos para pacientes que vivem com o HIV. Eles já foram usados em outras endemias com bons resultados. Mas os médicos alertam, é necessário respeitar os prazos dos testes. Uma coisa é eu tratar os meus pacientes no meu consultório e falar, olha, eu acho que a coisa está indo bem. Outra coisa é eu pegar um estudo com um número grande de pacientes, com as mesmas condições, onde você realmente vê todas as variáveis que pode ter acontecido e dar uma resposta científica falando se aquilo funciona ou não. O Ministério da Saúde anunciou que o Hospital das Clínicas, bem como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, todos aqui em São Paulo, foram autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa a já iniciarem testes clínicos usando o sangue de pessoas curadas do coronavírus em doentes em estado grave. E a gente conversa agora com o infectologista Evaldo Araújo. Você aqui acompanha aqui a gente no Band Notícias, sabe que ele está com a gente todas as noites. E mesmo depois de ele ter recebido o diagnóstico positivo de coronavírus, decidiu manter aí a sua missão, né, como médico, de responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Doutor, espero que o senhor esteja se sentindo bem. E voltando dessa reportagem, a dúvida que fica, né, que além da cloroquina, que outros medicamentos estão sendo testados aí no combate à Covid-19? Boa noite. Boa noite, Cíntia. Veja, a primeira coisa, o remédio ele tem que ser seguro, depois ele tem que ser eficaz. Existe um site chamado clinicaltrials.gov,
e se a gente puser lá Covid-19, nós teremos 388 ensaios clínicos em curso no mundo. Desses 388, 81 giram em torno da cloroquina e da hidroxicloroquina. Isso significa que 307 são com outros medicamentos. Desses 307, 31 são com plasma de pacientes convalescentes, 22 com lopinavir, que é um remédio contra o HIV, que pode ser utilizado, 19 com interferon, que é um imunoestimulante, 10 com remdesivir, que é um antiviral muito novo, ainda nem comercialmente disponível, e aí a gente tem um estudo com heparina, nenhum estudo com atazanavir e nenhum estudo com ivermectina. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter muito cuidado, porque embora a nossa vontade seja de tratar todo mundo com o que há de mais moderno e melhor, se a gente queimar etapas, a gente pode colocar em risco a coisa mais importante que a gente tem, que é a segurança do nosso paciente. Então, é evidente que existem bons estudos hoje em andamento e que podem apontar um real benefício para a cloroquina. A gente já vem utilizando, mas todo o resto, veja que o plasma de pacientes convalescentes é uma boa alternativa, mas todo o resto a gente tem que ir com muita calma. Eu vejo colegas me perguntando, dou heparina, dou ivermectina, dou atazanavir, e existe 0 estudos sobre isso no Clinical Trials. Então, tratamento de Covid tem que ser feito com muito discernimento, com muita seriedade científica. Valeu, doutor Evaldo. Doutor Evaldo Araújo, melhoras. A gente volta a conversar ao longo desta semana aqui no Band Notícias, que ontem adiantou para você que haveria geada no sul do país e não deu outra. A Serra Catarinense registrou temperaturas negativas durante a madrugada. Em Urupema, os termômetros marcaram 4 graus negativos, com sensação térmica de menos 16, só isso. Foi a geada mais forte do ano. Alertamos também sobre ressaca. Olha aí, mar agitado no litoral sul até o Rio. Aqui as ondas chegaram com tudo dentro dessa casa aí. Nós vamos mostrar agora no Rio Grande do Sul. Vamos à previsão do tempo para todo o Brasil para esta quinta-feira, começando pela região norte, que tem previsão de chuva volumosa aqui em Rondônia, também Amazonas e no estado do Pará, mas com as demais áreas apenas com pancadas de chuva à tarde. Aqui no Nordeste, uma frente fria chega aqui pelo sul da Bahia e leva uma chuva forte para a região e também entre o Maranhão e o estado do Ceará. Já no extremo norte da Bahia, em Sergipe, Alagoas e grande parte de Pernambuco, olha só, tudo clarinho, tempo seco. Já no centro-oeste, Mato Grosso do Sul vai ter uma quinta-feira com uma massa de ar seco e frio. Chuva na região, no interior e no noroeste do Mato Grosso, metade norte e nordeste de Goiás também com temporais. No sudeste do país, o sol começa a voltar aqui para o sul de Minas Gerais, mas ainda chove aqui no litoral norte de São Paulo, também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e nessa metade leste de Minas Gerais. No sul do Brasil, tem sol em praticamente todas as áreas, menos nos litorais gaúcho e paranaense, que tem pancadas isoladas para esta quinta-feira. E olha, mais uma vez, previsão de geada ao amanhecer na Serra de Santa Catarina. Vamos às máximas, então, para esta quinta-feira. Máximas e mínimas, né? Aracaju com mínima de 25, máxima de 33. Brasília entre 18 e 27. Vitória 19 e 24. E Porto Alegre mínima de 12 e máxima de 21. Começa a ser pago amanhã o auxílio emergencial do governo para trabalhadores informais. A repórter Marcela Terra foi acompanhar a adesão e o cadastramento de muita gente que não estava no mapa dos benefícios. Trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos não têm amparo quando algo os impede de trabalhar. Agora tem, pelo menos por um tempo. O Elton vende CDs nas ruas de São Paulo há 10 anos. E ele faz parte do grupo de 38 milhões de trabalhadores informais no Brasil, segundo o IBGE, sem nenhum registro em carteira e nenhum outro benefício do governo. O fato é que, nesse momento, aparece um contingente de pessoas que estavam por aí transitando e trabalhando, mas que não fazem parte do sistema, não tem nenhum tipo de cobertura do sistema, não tem nenhum tipo de auxílio-doença ou seguro-desemprego. É que a economia parou, né? Aí, sem ter as lojas fechadas, a gente fica sem trabalhar, né? O pessoal na rua.
O cadastro pode ser feito pelo aplicativo ou site na Caixa Econômica. Preencha os dados e aguarde a confirmação de um SMS no celular. Quem tem conta na Caixa ou Banco do Brasil recebe no próximo dia 9. Quem não tem conta nesses bancos informa uma conta vinculada ao CPF no ato do cadastro. Beneficiários do Bolsa Família recebem automaticamente e não precisam preencher nenhum tipo de formulário. O benefício será pago por 3 meses e é transferido, não é sacado. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que as instituições bancárias não podem usar esse dinheiro para cobrir débitos pendentes dos clientes, como o cheque especial e contas atrasadas. Tudo deve ser resolvido digitalmente para evitar aglomerações. A Caixa Econômica vai abrir mais de 30 milhões de poupanças para pessoas que não têm conta receberem o auxílio. E eles não perdem tempo. Os criminosos estão aproveitando o programa de auxílio emergencial para aplicar golpes para o pessoal que está precisando dessa grana. Quase 7 milhões de pessoas já caíram em um golpe que circula na internet sobre o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. Um falso link faz um suposto cadastro na plataforma do governo, que informa que o saque pode ser feito imediatamente, o que não é verdade. O objetivo dos criminosos é roubar dados pessoais e financeiros das vítimas. Eu estava no Facebook quando eu vi a moça falando a respeito do aplicativo. Ela falou que era de confiança, que ela mesma tinha feito. Eu entrei de curiosa, né? Acessei e me cadastrei. Agora eu estou com medo que invadam minha conta e retirem meu dinheiro, porque, como eu disse, eu tenho 2 filhos pequenos para criar e dependo muito desse valor. Então, sempre utilizar o aplicativo oficial, o site oficial, o telefone oficial. Caso tenha e perceba uma tentativa de golpe, avisar as autoridades que estão aí presentes. Outro problema enfrentado pelos brasileiros é com os erros ao baixar o aplicativo para receber o auxílio. Não dá para afirmar com certeza que nenhum cidadão brasileiro será prejudicado com esses problemas. Eu acredito que isso infelizmente vai acontecer e eu acredito que o governo, a todo momento, ele vai divulgar informações para as pessoas, que ele está corrigindo, fatalmente o prazo ele pode ser prorrogado diante desses problemas. Bom, nós vimos aí a ação de bandidos na reportagem da Carla Ramil. O aplicativo para celular da Caixa, feito para trabalhadores informais solicitarem o auxílio emergencial de R$ 600, foi lançado ontem e aproveitadores não perderam tempo. Deem uma olhadinha aqui no telão na quantidade de aplicativos falsos que surgiram assim, olha, nos últimos dias em lojas virtuais como Google Play, Apple Store. O sujeito vai lá e acha que está tudo certo, né? São dezenas de ícones, vejam só, que induzem a engano ou pelo menos a serviços suspeitos, e quem cair fatalmente vai ter os dados roubados. Para não restar dúvidas, agora nós temos aqui o aplicativo correto. É só um e é só esse aqui. Vou até sair da frente, ó, para deixar vocês verem melhor. É o nome da Caixa, em primeiro lugar, ícone com fundo azul, com a bandeira do Brasil, tem também o logo do governo federal. Essa é a cara do único e verdadeiro aplicativo. Além disso, o nome dele é Caixa, escrito assim, em letra maiúscula, auxílio emergencial, para não deixar dúvida. Se você olhar aqui logo abaixo do título, em letra menor, vai ver também o nome do desenvolvedor do app, que no caso é a própria Caixa. Tudo escrito em português e na tela inicial. Tem também um passo a passo ali de como solicitar o auxílio. Então, memorizem, é só esse que vale, o resto é golpe. E nós vamos falar agora com Fernando Capês, que é o diretor do Procon de São Paulo, assumiu hoje a Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor do Estado. Capês, boa noite. Desde que a Caixa anunciou o pagamento desse auxílio, já surgiram muitas denúncias no Procon de São Paulo? Boa noite, Rafael Colombo. Muito boa noite aí aos telespectadores da Band News. Obrigado por esse espaço de interesse público importante para avisar as pessoas. Muita gente já tem reclamado, sim, muitas dúvidas principalmente, mais consultas do que reclamações. E a gente precisa dar uma dica e repetir essa dica como um mantra, toda hora repetir isso. O governo federal não procura ninguém. O governo federal não manda aplicativo para o celular de ninguém. O governo federal não manda o WhatsApp. Tem que entrar no site oficial da Caixa, como você colocou aqui.
e se baixar na sua plataforma do celular, na sua loja virtual, certificar se o produtor do aplicativo é a Caixa, exatamente como você mostrou aqui. O que os golpistas fazem? Mandam essas porcarias para o WhatsApp do consumidor, da pessoa, aí ela preenche o cadastro, eles ficam sabendo todos os dados e aí pegam esses dados e repetem no cadastro oficial, dando um número de conta. A pessoa perde o dinheiro. Então, é importante, qualquer dúvida, procurar o PROCON da sua cidade, o PROCON do seu estado. Em São Paulo é o PROCON SP. Entrar no site para verificar se existe algum tipo de orientação que nós estamos fazendo e, sobretudo, tomar a iniciativa de acessar o site oficial da Caixa. Se alguém já caiu no golpe, entra imediatamente em contato com o PROCON que nós avisamos a Caixa. O importante é se movimentar e jamais abrir qualquer tipo de link, muito menos preencher os dados que não seja da forma como vocês mostraram aí. Caixa Auxílio Emergencial. Muito importante essa matéria da Band News e ela tem que ser repetida várias e várias vezes informando o consumidor, Rafael. Muito obrigado. Fernando Capês, diretor do PROCON de São Paulo, ao vivo aqui no Band Notícias. Bom, mudando de assunto, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que vai prorrogar a janela de classificação de atletas para os Jogos de Tóquio. Como o COI já havia adiado o evento para julho do ano que vem por causa da pandemia do coronavírus, a data limite para se classificar para a Olimpíada foi alterada para 29 de junho de 2021. As federações internacionais de cada modalidade esportiva vão definir o sistema classificatório. A idade limite do futebol olímpico também vai ser modificada. O torneio deve ser disputado por equipes sub-24 e não mais sub-23. Já no futebol brasileiro, a CBF pretende manter as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, além de finalizar os estaduais. A entidade só não divulgou em quais datas essas competições serão disputadas. Uma ponte que ligava duas pequenas cidades do norte da Itália caiu hoje e, por sorte, não matou ninguém. Apenas o motorista de uma van ficou ferido. O rapaz dirigia sozinho o veículo do serviço de correspondências. Ele foi resgatado por um helicóptero e levado para um hospital. Olha, flagrante de furto de máscaras cirúrgicas aqui em São Paulo. 11 pessoas foram presas suspeitas de desviar os produtos de um hospital particular. Foi por meio destas imagens do circuito de segurança de um almoxarifado da rede hospitalar que os responsáveis pelo esquema foram identificados. Segundo a polícia, a quadrilha era formada por funcionários do próprio hospital. Insumos, equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, e até medicamentos, eram furtados e desviados. A quadrilha usava esse carro que aparece na imagem para levar o material aos receptadores. Empresas especializadas na venda de produtos hospitalares. Mesmo com essa pandemia do coronavírus, quando o uso do equipamento de proteção individual é mais necessário do que nunca, o bando desviou de uma só vez 50 mil máscaras. O crime gerou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais ao hospital. 11 pessoas foram presas. Parte da carga foi recuperada. A investigação continua para prender outras pessoas envolvidas no esquema. Com missas e celebrações pela internet, o Domingo de Páscoa no Rio de Janeiro terá a consagração do Brasil aos pés do Cristo Redentor. O evento só havia acontecido uma vez até hoje, justamente na inauguração do monumento em 1931. A partir de amanhã, as tradicionais missas celebradas pelo Rio de Janeiro serão sem a presença dos fiéis. No domingo, quentinhas serão distribuídas para moradores de rua em diferentes pontos da cidade. E no meio dessa pandemia do coronavírus, uma função tem sido essencial para as pessoas manterem o isolamento: os entregadores. Do alto do isolamento, talvez você não veja, mas eles estão pelas cidades. E os caminhos abertos para que possam passar. Mesmo assim, a corrida ainda é contra o tempo. As pessoas estão em casa, estão evitando de sair. Então, o que acontece? Estão pedindo mais por telefone, né? A rua, realmente, o trânsito tá livre, né? A cada entrega, um item não pode faltar: a proteção das luvas, da máscara e da fé. A gente só pede só a proteção divina, só, e o resto deixa rolar. Só tentar se prevenir. Mas
Tem que pedir mesmo a Deus, entendeu? Estamos suando a camisa, né? Estamos suando a camisa para deixar todo mundo aí, pelo menos contente nessa parte, né? Com o nosso trabalho. Para que os mais diferentes produtos cheguem até quem precisa, mais do que nunca, os entregadores são indispensáveis. Enquanto muitos podem ficar em casa, eles se entregam em um trabalho anônimo, essencial durante a pandemia do coronavírus. No mercadinho na zona sul do Rio, onde o Aurélio trabalha, são pelo menos 100 entregas por dia. Depois de percorrer tantas ruas da cidade, uma única certeza: amanhã começa tudo de novo. Isso aí. Bom, um casal de urubus-rei, uma espécie ameaçada de extinção, foi visto em um parque no Rio Grande do Sul. Segundo o gestor do local, como a visitação está fechada por causa do coronavírus, as aves podem ser encontradas com mais facilidade. O animal é chamado de urubu-rei pelo grande porte, pela coloração das penas e por ter prioridade para se alimentar perto dos outros urubus. Belíssimo. Com essas imagens, desculpa, é você. Imagina, pode ir. Assim a gente encerra então, né, o Band Notícias de hoje. E você fica agora com o filme Falando Grego, que conta a história de uma guia de turismo apaixonada e um pouquinho atrapalhada também. Bom filme, pessoal, atrapalhada como eu aqui, né? Imagina. Boa noite. Boa noite, bom filme, até amanhã.